Turma, vamos continuar aqui com o nosso curso de HTML e desta vez vamos aprender dois atributos utilizados muito aqui no HTML. São o ID e o atributo class. Para isso, vamos, como habitual, criar um documento e eu vou chamar ID versus class.html. Vamos criar aqui aquela nossa estrutura. Eu vou alterar aqui o nosso título e vou escrever ID versus class. Perfeito. Esses dois atributos são usados para dar nomes aos nossos elementos. A primeira vez que eu escutei isso, eu fiquei com uma dúvida. Se nós já temos as tags que têm os seus próprios nomes, por que nós vamos precisar de um atributo para dar nome aos nossos elementos? Mas isso vai ser muito simples de entender a razão neste vídeo aqui. Eu vou criar aqui um H1, vou simplesmente escrever o número 1 aqui, vou criar outro H1, vou escrever o número 2. Vou, por último, criar mais um H1 e vou escrever o número 3. O texto aqui não nos interessa muito. Existe algo que se chama CSS, que eu já falei várias vezes aqui. E o CSS é usado para dar estilo aos nossos elementos. Eu vou usar um pouco de CSS nesta aula, embora eu saiba que vocês não aprenderam ainda, mas para vocês entenderem a diferença entre classe e ID, é necessário que eu toque no CSS. Isso vai ajudar também a entender por que nós precisamos dessa tal classe e também desse tal ID. Como eu já criei aqui esses três elementos, eu vou aqui dentro, notem que eu estou dentro do head, e eu vou criar aqui o que se chama de style, aqui dentro aqui. Notem que isto está dentro aqui do head. Eu quero dar estilos a esses nossos elementos. Mas também eu já tinha usado aqui este atributo aqui dentro do elemento aqui. Mas desta vez não vamos usar aqui. Vamos subir aqui dentro. O que eu faço? Sempre que eu quiser estilizar o H1, eu venho aqui onde vem Style, dentro do Style, e eu chamo pelo nome. Vocês já sabem que esses elementos são chamados de H1. Então, para eu poder selecionar de modo a estilizar esse elemento, eu simplesmente chamo ele ali no CSS. Então, já chamei o H1. Vou abrir essas chavetas aqui, é assim que nós chamamos aqui em Moçambique, e eu vou dizer que quero uma cor de fundo. Para isso, uso o background color e vou colocar esta cor aqui que se chama brown, que é a cor castanha. O que aconteceu neste momento? Eu chamei H1. Se eu chamei H1, quantos H1s existem aqui? São 3, logo todos foram chamados. E eu atribuí aqui uma cor de fundo que se chama castanho. Desta forma, se nós abrirmos com o Live Server, vocês podem ver que os meus 3 elementos estão com uma cor de fundo castanho. Agora, pode-se dar o caso em que, mesmo que eu tenha esses H1s, até vamos voltar aqui, eu não quero que todos eles sejam pintados. É aí que entram os atributos class e o atributo ID. Agora vamos começar falando sobre o atributo class. Eu chego aqui, eu digo o seguinte, é um atributo, vocês já sabem disso. Então, coloco aqui. E como este aqui é um título, eu posso chamar de header. Este é um nome que eu inventei. Você poderia inventar qualquer nome aqui, basta que você consiga identificar. Poderia ser um número. Esta aqui é uma classe válida, mas eu vou deixar aqui o header. Significa que eu já dei nome ao meu elemento. Neste momento, se eu quiser estilizar esses elementos aqui, eu posso simplesmente chegar aqui, apagar este H1, não preciso chamar de H1, e vou chamar de header. Mas como eu estou a usar classe, preciso iniciar aqui com este ponto aqui. Logo, vou colocar aqui header. Desta forma, eu chamei apenas este elemento aqui. Se nós voltarmos aqui, vocês podem ver que apenas ele foi pintado, porque no meu CSS eu chamei apenas este elemento aqui. É por isso que eu disse, estes aqui são identificadores, são formas de dar nome aos nossos elementos.
Eu poderia, no meu site, querer que os dois, ou melhor, esses dois aqui, tenham os mesmos estilos. Logo, eu venho aqui e digo de novo classe, vou dar o mesmo nome, para que no momento que eu estiver chamando aqui, os dois sejam atingidos. Note aqui, se eu procurar quais são os elementos que tem a classe header, logo é este e este. Então, os dois são chamados e esse estilo é aplicado. Se nós voltarmos, notem que isso aconteceu. Então, é assim como funciona uma classe. E esta classe não precisa ser apenas um nome aqui. Eu poderia colocar aqui header, este é o primeiro, posso chamar de header 1. Significa que é o primeiro. Mas lembre-se, este nome aqui, eu é que estou a inventar, não existe nenhuma regra para dar esses nomes aqui. Poderia ser qualquer coisa. Então aqui eu poderia colocar mais uma outra classe que eu quisesse. Isto para dizer que as classes você pode colocar quantas você quiser. Eu não irei muito a fundo aqui trabalhando com elas no CSS porque vocês ainda não viram. Mas eu queria mostrar que a classe, primeiro, ela pode ser colocada em vários elementos num documento. Neste documento aqui eu poderia ter vários elementos. Poderia ter um elemento diferente de um H1. Poderia ser um parágrafo. Vou colocar o número 4 aqui. E vou colocar aqui a classe header. Qualquer elemento, basta que eu queira que eles tenham os mesmos estilos. Então, o que eu fizer com este aqui, se eu quiser que aconteça com outro elemento ao mesmo tempo, eu coloco simplesmente o mesmo nome de classe em qualquer elemento. Não que devam ser elementos do mesmo estilo, H1, H1. Não. Basta que você queira que os estilos que você aplica num aconteçam com o outro, você coloca o nome da mesma classe, ou melhor, a classe com o mesmo nome. E lembre-se também que não precisa ser uma, nem duas classes, podem ser várias classes. Perfeito. Já vimos o que é uma classe. Agora, o que é um ID? Um ID também é uma forma de dar nomes aos nossos elementos, mas com uma grande diferença. Um ID só pode ser usado em um único elemento no seu documento. Notem aqui, se eu usar um ID aqui, não posso usar mais neste documento aqui, mas posso usar num outro documento o mesmo ID. Mas neste documento aqui não posso mais. Vamos pegar neste H1 e simplesmente chamamos de ID. É a mesma coisa. Aqui eu quero dar um nome. O ID pode ter o mesmo nome que eu dei lá. É um header. Mas qual a diferença? É que na hora de seleção, aqui nesta seleção, já não iniciamos com um ponto, mas sim com um cardinal. Vamos chamar de header, deste jeito aqui. Então, eu posso dar uma cor azul. Vou dar um background color de blue. Vamos voltar aqui e vocês podem ver que esse elemento que eu coloquei aquele ID tem a cor azul. Vamos voltar aqui. Como eu dizia, o ID é igualzinho à classe, mas a diferença é que o ID só pode ser colocado uma vez aqui neste documento aqui. Não significa que eu deva colocar ID em um único elemento apenas. O que eu estou a dizer é que eu não posso voltar aqui e procurar um outro elemento, por exemplo, este é um P número 6 e colocar de novo aqui ID e dizer de novo header. Isto não é aceitável. Temos um ID nesse documento que se chama header, então um outro ID nesta página pode ter um outro nome. Por exemplo, header 2 ou 1, porque ainda não existe. Isto é aceitável, mas isto não é aceitável porque já existe. Muito bem. O ID também pode ser qualquer coisa, que pode ser um número, é um ID aceitável, não tem nenhum problema. Bom,
Eu gostaria agora de fazer mais uma revisão nesta aula. Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu toquei aqui um pouco de CSS, embora vocês não tenham aprendido ainda, mas para explicar esses dois, a importância e a sua diferença, era necessário tocar no CSS. De forma resumida, a classe pode ser colocada em vários elementos a mesma classe, e esta mesma classe não precisa ser apenas uma, podem ser duas ou três classes num único elemento, três ou mais classes num único elemento, o que é diferente com o ID. O ID só pode ser apenas um, como vocês conseguem ver aqui, e não pode ter nenhum ID igual a este aqui dentro deste documento aqui. Num outro documento você pode colocar, mas dentro desse documento não se pode usar mais um ID chamado header. Pode-se usar um ID de um outro nome. E esses dois são usados para depois manipular aqui os estilos usando CSS ou talvez manipular usando o JavaScript. Uf! Esta aula acredito que tenha sido longa, mas eu acredito que tenha valido a pena. Espero que tenha entendido. Se tiver alguma dúvida, é só colocar aí na seção de comentários que eu vou responder com todo o gosto. Nos vemos na próxima aula.